Fala investidor, tudo bem com você? Aqui é o Jimmy. Esse é o último vídeo de 2021 e hoje eu vou te mostrar como eu estou enxergando 2022 e como que a gente pode operar opções para o ano que vem. Vai ser um ano muito diferente, com eleições, nós vamos ter aí mudança de taxa de juros nos Estados Unidos. Provavelmente a gente deve ver a nossa taxa de juros aqui no Brasil caindo e com tudo isso a volatilidade do mercado deve explodir, o que vai nascer aí um cenário de muita oportunidade para quem opera opções. Então vamos para a vinheta antes da gente continuar. Como aqui a gente opera opções e opções longas, a gente precisa dar um passo atrás antes de falar o que deve acontecer, o que vai ser melhor para 2022, e a gente tem que dar uma analisada como que foi 2021, o que aconteceu e como a gente pode usar isso como base para ter noção do que vai acontecer muito provavelmente o ano que vem, para a gente basear as nossas operações. Então vamos lá, primeiro vamos olhar o básico aqui, o gráfico do Ibovespa. Dá uma olhada na minha tela, o Ibov esse ano foi uma caixinha de surpresas, né? Ele começou aqui em janeiro, num patamar aqui, vindo numa grande alta. Final de 2020 a gente viu lá eleição do Biden, o que animou os investidores globais, veio muito dinheiro para nossa bolsa, o que fez terminar o ano de 2020 para 2021 no patamar de 120 alguma coisa. Com isso ele começou o ano aí nesse patamar bem alto, deu uma corrigida aqui até março. De março para frente foi um grande rally até bater topos históricos. A gente chegou no topo histórico da nossa bolsa, 130 mil pontos. E aqui a gente tinha muita esperança, boa parte do mercado vinha aqui, Ibov a 150 mil pontos, outros vinham a 200 mil pontos. Só que o pessoal não esperava por um fator. Existia aqui uma coisa que quebrou a expectativa de muitas pessoas. Boa parte das análises contava com o que o Fed, que é o Federal Reserve, Banco Central Americano, até o nosso próprio Banco Central, estava achando que existia uma inflação transitória. Uma inflação que nasceu por causa lá da crise do ano de 2020 e que isso ia passar e que essa inflação ia sumir e aí o mercado ia poder continuar sua alta infinita aqui com juros baixos. Juros, se você não sabe, ele é uma espécie de guia para a economia, ele simplesmente direciona para onde o dinheiro vai. Então o que aconteceu aqui? Você está vendo a nossa bolsa aqui, chegou a bater topo histórico, logo em seguida do topo histórico caiu de junho até dezembro. Teve uma queda aqui, deu quase 25% do topo até o fundo aqui, onde a gente viu chegar nos 100 mil pontos novamente. A bolsa perdeu aí os seus 30 mil pontos e hoje está aqui terminando o ano perto dos 104 mil pontos. O vilão dessa história, como eu já te falei, foi os juros e vamos entrar nele aqui para você ver. Esse é o gráfico do nosso juros, a taxa Selic. A taxa Selic começou a aumentar em março, ela estava também na mais baixa histórica. O juros real estava negativo. O que é juros real? Pega os juros aqui, a Selic, e desconta da inflação. A inflação ela começou a cavalgar aqui, a aumentar cada vez mais, ao ponto de que o Banco Central não teve escolha. Ele começou a aumentar os juros, percebeu que a inflação não estava cedendo, a inflação só estava aumentando, teve que começar a fazer altas cada vez maiores. E o que você percebe aqui? Até um certo ponto, a alta dos juros é saudável, porque estava muito baixa a taxa, estava negativa. E aí, até certo grau, a gente não viu efeito na bolsa. Mas olha que interessante, vamos adicionar o gráfico da bolsa em cima do gráfico dos juros e você vai ver exatamente o seguinte. Teve uma, duas, três. Na terceira alta de juros, a bolsa não aguentou e aí começou a cair. Por que isso acontece? Porque os fundos institucionais, os fundos de investimento, fundos de pensão, a previdência privada, esse tipo de coisa, eles começam a tirar o dinheiro da bolsa gradativamente e começam a migrar esse dinheiro para a renda fixa e isso fez com que a bolsa não aguentasse. Então aqui, olha que interessante, 2021 foi um ano maluco, onde a gente bateu o topo histórico e caímos para uns preços baixos. Hoje a nossa bolsa ela está barata. Várias empresas estão com uma precificação baixa. E olha que maluco, nossos juros não para de subir
E aí você se pergunta, por que que os juros está subindo dessa forma e subiu até aqui? Para você entender bem isso, vamos aqui para um terceiro tópico. A gente viu Ibov, você viu juros, vamos ver aqui a inflação. O juros serve para controlar a inflação. Em 2020 a gente viu a inflação. Sai aqui, ó, dá uma olhada no IPCA. Esse é o gráfico do IPCA aqui que o Banco Central ele acompanha. Como você pode ver, 2021 começou com o IPCA de 4,56. Em 2020 foi essa época aqui onde o IPCA ficou baixo, só que ele só aumentou. Fevereiro, março, abril já estava em 6, maio 8, julho, agosto 9% e não parou. Ele começou a dar sinais de controle agora no final do ano. Então a história da nossa inflação foi essa. Em 2021 a inflação explodiu, ela voou. E o Banco Central, para tentar controlar isso, foi subindo a taxa de juros de maneira muito agressiva, o que fez o dinheiro da nossa bolsa sair da bolsa e ir aqui para a renda fixa. E aí você está pensando, Jimmy, se você sabia disso, por que você não falou para a gente? O que está acontecendo aí? Como que eu podia saber disso? Então vamos lá. Primeiro, existe essa relação, ela é clara e muitas pessoas sabem. Vou te mostrar um vídeo meu que eu fiz em março de 2021, comentando sobre essa correlação. Só que o que acontece? Boa parte do mercado estava muito otimista com a bolsa e não viu aí que a alta dos juros ia ser tão grande e iria impactar as ações. Eu imaginei que iria impactar de maneira bem forte os fundos imobiliários, tanto que realmente impactou, só que esse foi um ponto meu, eu até vou te mostrar aqui, falar das minhas operações, mas foi um ponto crucial aqui. A alta dos juros bateu forte em algumas das nossas operações. Então, como você pode ver aqui na minha tela, o vídeo é de 9 meses atrás e a thumb é Selic em alta, hora de vender os FIs. E basicamente eu mostrei essa tese de que os juros subindo iria impactar os fundos imobiliários, principalmente os de tijolos, e fazer eles caírem. E realmente aconteceu isso. Os FIs caíram bastante e a bolsa também. Essa correlação dos juros é com a renda variável em geral, não só com os fundos imobiliários. Então, como você pode ver, essa relação dos juros com a renda variável é conhecida. Quem soube prever isso e operar conseguiu fazer muito dinheiro, conseguiu fazer o ano de 2021 ser tão bom quanto o ano aí de 2020, que foi um ano aí excepcional para quem opera opções principalmente. Então vamos lá, vamos falar das minhas operações, o que o Jimmy fez nesse ano de 2021, o que deu para fazer para ganhar dinheiro, o que deu certo, o que não deu. Uma das coisas que deram certo, até certo ponto, as mesmas operações longas que a gente vinha fazendo há bom tempo, a gente conseguiu embolsar bons lucros. Atingir aqui nesse ano, até maio, junho aqui, a gente conseguiu fechar algumas operações longas que a gente estava fazendo depois da crise aí de 2020. A gente conseguiu fechar aqui com mais de 1000%. Eu mostrei algumas para vocês, principalmente no Instagram, 1800%. Várias operações enormes, com porcentagens gigantes, a gente conseguiu fechar aqui entre maio e junho. Depois de junho, essas operações, as operações voltadas para cima, elas não deram certo. Porque a gente costuma manter as operações para cima por um bom tempo, para a gente não encerrar elas nessas quedas aqui, porque as operações são longas, né? Então, desde 2016, quem operou opções longas conseguiu se dar bem. Quem pegou aqui a crise aqui e operou opções longas ganhou muito dinheiro. E aí as últimas que a gente conseguiu encerrar muito bem com porcentagens altíssimas, 1000%, 2000%, foi aqui por volta de maio e junho. A partir daí as calls longas não deram certo e o mercado simplesmente ele reverteu e começou a cair. Nessa reversão as calls longas não funcionaram mais. O que funcionou? Operação de curto prazo, daí você operando para baixo, e operações de renda. Operação de renda a gente faz independente da época, seja para cima, seja para baixo. Vou até te mostrar algumas delas aqui. Como você está vendo na minha tela aqui, a boa parte dessas operações foram de rendas. Esse período onde a gente teve bolsa em queda, ó, como você está vendo, são muitas e muitas operações que deu para fazer. Se olhar aqui, a maioria, 99% das operações são todas com opções. A gente vai rodando aqui, tem muita operação. Essas operações de renda a gente consegue fazer, seja o mercado subindo, seja o mercado caindo. Então ela é uma base fundamental para a gente para controlar a rentabilidade. Seja caindo e você tem ações, você fazer vendas cobertas, por exemplo, reduz o quanto você perderia com a queda dessa ação, podendo até mesmo fazer você ganhar numa queda, dependendo do tamanho da queda. No caso aqui de 20 e tantos por cento de queda, foi uma situação complicada. Para a gente neutralizar, eu precisei principalmente de operações de curto prazo,
usar operações de renda e fazer elas um pouco mais agressivas para eu conseguir ter um resultado legal nesses 6 meses. Então foi um ano aqui desafiador para a maioria das pessoas. Para quem opera opções, deu para fazer um bom dinheiro basicamente todos os meses, até uma parte do ano, operações mais longas deram certo, depois aí para frente dependeu bastante da pessoa entender a correlação dos juros. Se você conseguisse ter visualizado essa correlação, daria para ter previsto essa reversão do mercado, mas é claro, a maioria das pessoas não chegou a prever, todo mundo estava muito satisfeito com o resultado da bolsa, que era um resultado ótimo, já fazia alguns anos. Antes da gente falar do que vai acontecer para 2022, uma curiosidade. Olha a minha tela aqui, 2021 foi um dos anos onde a gente entrou em saldo bruto aqui, um dos maiores valores de investimento estrangeiro na nossa bolsa. Entrou aqui mais de 80 bilhões de reais em investimento de capital estrangeiro. Só que essa grana não foi o suficiente para segurar a bolsa em cima, né? Para segurar os patamares da bolsa. Porque todo dia que o estrangeiro estava comprando, o investidor institucional brasileiro estava vendendo. Só que aqui a gente já pode conectar com 2022, como a gente opera 2022. E aqui já tem um segredo. O investidor institucional que está vendendo bolsa, ele vai parar de vender bolsa e vai passar a comprar bolsa quando? Principalmente quando a taxa de juros parar de subir e de preferência começar a ceder. Então aqui a gente vai olhar 2022 e entender o que vai acontecer em 2022 e o que a gente pode fazer. Algumas coisas que vão acontecer com certeza. Eleição no Brasil vai aumentar muito a volatilidade do mercado, então vai ter dias que ele vai subir muito, vai ter dias que ele vai cair muito. Se a gente tivesse posicionado de maneira inteligente com opções, vai dar para fazer um bom dinheiro. Aí já é uma coisa que empolga para a gente que opera opções. Outro fator interessante, depois que as eleições acabarem, a incerteza da eleição acaba. Independente de quem ganhar a eleição, a incerteza acaba. Com isso, a gente muito provavelmente deve ver uma calmaria no mercado. Tendo essa calma, essa certeza de alguma coisa, pode ser um dos gatilhos necessários para ajudar para fazer a bolsa subir para os patamares que ela pode chegar. Outro fator que a gente precisa ficar atento são as altas de juros no mercado americano. O Fed, Federal Reserve, o Banco Central Americano, disse que vai aumentar os juros o ano que vem. Só que ele falou num tom, ele disse de uma forma que o mercado gostou, onde a taxa de juros muito provavelmente deve subir de maneira bem gradual, bem suave. Isso é algo positivo ao mesmo tempo que assim que subir a taxa de juros, não tem jeito. A taxa de juros americano é uma espécie de buraco negro onde suga capital para lá. Do mesmo jeito que aqui aumenta os juros, sai da bolsa para a renda fixa, pode acontecer a mesma coisa com o mercado americano. Aumenta de juros lá é um mercado seguro, suga dinheiro do mundo todo para a segurança. Então é algo para a gente ficar atento, que pode aqui pressionar, ainda mais nesse primeiro semestre de 2022, a nossa bolsa aí para baixo. Agora, algumas coisas que podem acontecer que a gente não tem certeza, mas é altamente provável. O seguinte, a inflação pode ceder. E o que significa a inflação ceder? Dá uma olhada aqui. Então, como você está vendo, para 2022, o Banco Central aqui, na verdade é a estimativa do Focus, se eu não me engano, essa é a estimativa da inflação. Olha aqui como eles veem a inflação para o final do ano. Eles preveem uma inflação de 5,11 no IPCA. Eles acreditam que a gente chegou num ponto aqui no topo e se realmente acontecer isso, da inflação começar a diminuir, a gente talvez depois do segundo semestre de 2022, a gente talvez possa ver a taxa de juros caindo, a taxa de juros ela aí se controlando. E o que isso importa? É isso que eu já acabei de falar. Taxa de juros, ela pode fazer o dinheiro entrar ou sair da bolsa de valores. Então a taxa de juros começar a cair junto com o fim de eleição e uma certa segurança, uma certa previsibilidade, podem ser os gatilhos necessários para a gente ver um rally da bolsa. Aí você pensa, Jimmy, mas rally da bolsa brasileira, isso aí não sobe a direito há 10 anos, a gente vê a nossa bolsa em dólar e tal. Exatamente. A nossa bolsa, por não subir há 10 anos, ela tem que voltar às médias. E a nossa bolsa, ela costuma render tanto quanto a bolsa americana. Se a gente pegar a série histórica, 50 anos aí, a gente vai ver que a nossa bolsa ela tem uma média de retorno muito bacana, mesmo em dólar, mesmo corrigindo pela inflação. E outro ponto é o seguinte, vou te mostrar um gráfico que talvez você já tenha visto várias vezes,
mas é importante a gente ter a consciência dele. Como você pode ver aqui na minha tela, esse é o PL da Bolsa. Se você não sabe o que é PL, é o múltiplo fundamentalista, é o preço da ação dividido pelo lucro da ação. Ele significa o seguinte: quanto maior, mais caras estão as ações, quanto menor, mais barato. Hoje está no valor 6,79. Esse valor 6,79 só existiu em época de crise, onde logo em seguida a gente viu uma grande alta do mercado. Então por isso a gente aguarda um rally, uma alta de maneira considerável em algum momento. Por isso a gente está em bolsa, por isso a gente está em opções. Se a gente estiver operando opções assim que a bolsa começar a subir, a gente ganha muitas vezes o valor investido. Por isso é importante a gente estar posicionado em opções e a gente saber o que pode acontecer. E o interessante é o seguinte: você pode demorar um pouco para estar certo, mas quando você tiver, o valor do ganho é tão grande que compensa uma ou duas vezes aí que você tiver errado. Então olha que interessante, 6,79 é o preço aqui perto, antes do rally lá depois de 2002, 2003 aqui, que teve a eleição, teve o boom das commodities e aí a nossa bolsa disparou. Esse valor também é um valor perto do valor da época aqui da crise do subprime, que é a crise de 2008, que o mercado mundial derreteu. Depois disso, os fundos aqui do PL não chegaram perto de 6,79 e mesmo assim tiveram grandes altas logo em seguida. Então é importante a gente entender isso. A gente está num ponto de oportunidade para estar aqui na Bolsa Brasileira. É claro, né? A gente não pode virar uma Venezuela, não pode acontecer algo muito ruim de maneira muito drástica. Mas eu acredito que no curto prazo, 2, 3 anos, isso não aconteça, o que vai ser o suficiente para a gente multiplicar o nosso patrimônio. Então isso aqui é legal a gente ter consciência que a gente está num ponto de oportunidade na nossa bolsa, o preço sim está barato. E agora, como eu opero tudo isso utilizando opções? Primeira coisa, operação de renda a gente pode fazer sempre, seja o mercado subindo, seja o mercado caindo. Então, seja uma venda coberta, seja uma venda de put, a gente vai continuar fazendo como a gente sempre faz. Operações de curto prazo a gente pode fazer. É claro que o começo do ano aqui, a gente vai seguir a tendência. Se você olhar o mercado aqui, a tendência ainda é de baixa. A gente não tem ainda perspectiva, não tem o ponto, não tem um sinal claro de reversão. Então, por enquanto, a gente ainda vê um curto prazo de baixa. Mas para o longo prazo, eu estou colocando aqui todas as minhas operações longas pós-eleições. Pós-eleições estão lá os vencimentos. Daí para frente estão as minhas operações mais longas e são elas que vão explodir de multiplicar assim que a gente vê esse mercado aqui subindo e ainda subindo com força. Então, de maneira geral, é simples assim. A gente operando de maneira longa e para cima nas opções longas para o final do ano que vem, para aproveitar. Se a alta começar antes, beleza. Essas opções vão ter bastante tempo para subir e ganhar muito dinheiro. Se começar só lá no final, a gente lucra do mesmo jeito e aí a gente vai fazendo novas posições. Operações de renda, como a gente sempre faz, se você não conhece, dá uma olhada no canal, tem explicação de várias operações. E as operações de curto prazo também tem explicação de várias operações aqui no canal de curto prazo. Quem é aluno vê o que eu faço na prática lá no nosso Instagram fechado todos os dias. Então é isso, esse é o nosso cenário. Eu acredito que está muito melhor do que o do ano passado, apesar dessa maluquice toda. Vai ser um ano de muita movimentação, então a gente vai ter várias oportunidades a gente fazer, por exemplo, um strangle, um straddle e aproveitar essas operações que basicamente é compra para os dois lados, esperando que o mercado se mova muito, porque esse ano vai se movimentar muito. Não vai ser um ano parado, vai ser um ano de emoção e emoção é ótimo para as opções. E é claro, pessoal, tudo isso aqui são previsões, a gente usa o presente para tentar projetar o futuro. A realidade é que pode acontecer de cair um cometa, pode brotar zumbi, pode acontecer mil coisas diferentes e mudar tudo. A crise aí de 2020 foi um exemplo do que não era esperado, né? E aconteceu, teve um impacto muito maior do que o pessoal esperava. Então, só para você ter noção, dá uma olhada nas previsões do final de 2020 para o final de 2021. E olha que engraçado, essa aqui foi a Fox, ela teve as previsões do FMI que foram ainda bem piores do que eu vou te mostrar aqui, mas olha aqui, o PIB, segundo o Fox, seria 3,4, o FMI, o PIB ia ser 2,8, e na verdade a gente aí cresceu 4,5%, essa é a última previsão que a gente tem aqui de final de dezembro de 2021. Então eles erraram o PIB para baixo,
Por outro lado, Selic, acharam que ia terminar a Selic em 3%. A gente terminou em 9,25%, que é uma diferença muito maluca, muito diferente. A inflação, eles previam 3% de inflação, a gente chegou em 10% de inflação no IPCA. E o câmbio aqui, eles acreditaram em R$5 de câmbio, a gente chegou em 5,60. Então, o que eu quero te dizer, previsões, elas podem errar. O presente, ele não tem todas as informações necessárias para a gente prever o futuro, mas é assim que eu estou operando. As minhas posições que eu já estou fazendo para 2022 já estão todas baseadas nesse cenário que eu acabei de te contar. Então, meu dinheiro está colocado nisso que eu te falei hoje. Esse é o último vídeo do ano. Para 2022 nós temos várias coisas novas. Nós vamos ter o Jimmy Cash, nosso podcast, todas as quartas-feiras, meio-dia, começa dia 26 de janeiro. Eu conto com você, nós vamos ter, para quem pediu, várias pessoas pediram, nós vamos ter eventos presenciais. Então, que 2022 venha e seja muito melhor para todos nós. Sei que 2021 não foi fácil, mas 2022 vai ser extraordinário. Meu amigo investidor, muito obrigado por toda essa parceria, por esse carinho, pela audiência, pelos likes. Contem comigo, eu vou fazer cada vez mais. Espero que vocês lucrem, sejam sustentáveis e que daqui 50 anos você esteja na bolsa e esteja com um resultado extraordinário e tenha uma lembrança muito boa de mim. Meu amigo investidor, muito obrigado por estar aqui comigo mais um ano. Um grande abraço e até o próximo vídeo.